O livro de Isaías, todo mundo conhece. Isaías é denominado como profeta messiânico, aquele que profetizou sobre a vinda do Messias, o nosso Cristo. Isaías, capítulo de número 37, irmãos. Isaías, no seu capítulo de número 37, nós vamos ler a partir do verso de número 10. Eu quero ser breve, que as horas já foram embora. Isaías 37, verso de número 10, diz assim: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane, o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Hará, Rezefe e os filhos de Éden, que estava em Telassar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sepavaim, Rená e Ivá? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Que só tu és o Senhor. Queridos irmãos, o meu tempo é bastante curto, mas nesta noite eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação, e nós vamos entender esta palavra, irmãos. E Senaqueribe, ele vai tentar invadir ou cercar Jerusalém para querer destruir toda aquela cidade de Judá, Jerusalém. E ali Senaqueribe, ele pede para alguns dos seus mensageiros, está indo até o rei Ezequias, e ali fazer algumas ameaças. Só que quando
Senaqueribe envia o seu mensageiro por nome de Rabsaque. A Bíblia diz, irmãos, que ele vai ali lançar um grande desafio perante o rei Ezequias, dizendo que o Deus de Israel, a quem ele confia, não poderia fazer nada por ele. E ali começa, queridos irmãos, Ezequias receber diversas ameaças que o seu exército de Senaqueribe invadiria a cidade de Jerusalém e destruiria aquela cidade totalmente, porque o rei da Síria, Senaqueribe, irmãos, ele estava acostumado a invadir outros territórios, ele estava acostumado a destruir outros países, outras cidades. Só que quando vai se tratar de Jerusalém, a capital da adoração, a capital onde reside o povo escolhido de Deus, a qual o Messias viria para aquele povo, eles vão tentar invadir aquela nação de Israel, mas aquela nação, irmãos, pertencia ou pertence ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E jamais Deus permitiria tamanha ameaça viesse ter êxito no reinado do rei Ezequias. Aleluia. E quando ali, irmãos, para resumir, Ezequias recebe aquela carta de afronta, ele vai dizer: olha, vocês estão afrontando não a mim, mas vocês estão afrontando o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ressuscita morto, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que faz descer fogo do céu. É esse Deus que vocês estão ameaçando, afrontando. E ali, irmãos, o rei Ezequias, por ele ser rei da nação de Israel, ele também tinha um poder de guerra muito grande. O seu exército também era um exército muito numeroso. Mas o que eu aprendo nesta mensagem, irmãos, que tem situações que nós não vamos vencer na força do nosso braço, tem situações, meu irmão, que nós não vamos resolver discutindo, tem situação que nós não vamos resolver com as armas físicas que alguém possa ter. Então o rei Ezequias, queridos irmãos, ele vai nos trazer nesta mensagem uma grande lição. Quando ele recebe aquelas cartas de afronta, ele leva até o templo. Glória a Deus. Ele poderia, irmãos, declarar uma guerra contra o exército inimigo. Ele poderia convocar todo o seu exército e ali eles saírem para o confronto. Mas a Bíblia diz, irmão, para mim e para você nesta noite, e nesta peleja não terei de pelejar, o Senhor pelejará por vós e buscareis. Essa luta não é sua, essa batalha não é sua, e o que eu preciso fazer, pastor Carlos André, é somente se posicionar, é somente permanecer posicionado, porque Deus tem livramento para a sua igreja, Deus tem livramento para o seu povo nesta noite. Aleluia. Soube que mandarás. E ali, irmãos, o rei Ezequias, ele sobe à casa do Senhor. E eu posso imaginar, irmãos, Ezequias dizendo: olha, nós não vamos erguer um dedo contra o exército inimigo, porque eu sei que o Senhor vai pelejar por essa nação. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz, queridos, que assim Ezequias, ele vai fazer, ele vai pegar aquelas cartas
e vai clamar ao Deus dos céus. E ali Deus de imediato, irmãos, começa a ouvir a oração do rei Ezequias. E ali Deus vai inclinar os seus ouvidos. Ali Deus vai ouvir a oração do seu servo. E Deus vai enviar a resposta que o seu servo tanto precisava. Deus vai enviar, queridos irmãos, o socorro que Ezequias precisava, trazendo para nós nesta noite. Eu não sei qual é o socorro que você precisa, eu não sei qual é as ameaças que você tem enfrentado, mas nesta noite coloca na mão do Senhor, tira da tua mão essa luta e coloca na mão do Todo-Poderoso, porque o socorro virá da parte do Senhor. Soube que mandará passar. E ele diz: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Ali ele começa a engrandecer a majestade santa. Ali ele começa a falar: Deus, somente tu és o Deus poderoso. Deus foi o Senhor que criaste os céus e a terra. Foi o Senhor que criaste todo o universo. Deus, todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. Ali ele começa a fazer essa dedicatória ao Senhor. Começa a falar das características do nosso Deus. E ali ele começa a orar ao Senhor. Ele pede para que o Senhor possa inclinar os ouvidos e ouvir a oração do seu servo. Queridos irmãos, eu sei que a sua luta está travada. Eu sei que a nossa luta parece que não terá fim, mas a Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Então precisamos, irmãos, continuarmos perseverando, porque aquele que persevera alcança, aquele que pede recebe, aquele que bate se abre. E assim o rei Ezequias, irmãos, ele vai continuar clamando ao Senhor. E ele vai dizer: Senhor, para que todos conheçam que só tu és Deus, que todos conheçam que só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Irmãos, muitas das vezes nós também estamos em perigo. Situações que vêm para tentar nos amedrontar, situações que querem fazer a nossa fé naufragar. Mas a Bíblia diz que para o nosso Deus nada é impossível. E se nós cremos, nós veremos a glória do nosso Deus. Então o que nós precisamos fazer não é lutar com a força do nosso braço, irmão, porque muita gente está lutando com a força do seu braço, e aí as pessoas cansam, as pessoas desanimam, as pessoas desistem, porque não aguenta a situação e querem vencer na força do seu braço. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui com o rei Ezequias, que tudo ele vai apresentar ao Senhor. E quando ele apresenta essa situação ao Senhor, ele vai confiar, ele vai descansar, ele vai entender que socorro e livramento viria da parte do Senhor. Ele vai entender
está ouvindo a sua oração. E quando Deus ouve a oração do rei Ezequias, então logo chega a resposta que ele precisava. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nessa peleja não tereis de pelejar, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Salmos 46, verso de número 10 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietar é descansar o coração, porque muitas das vezes, irmãos, os problemas da vida, as situações, deixam o nosso coração aflito, deixam o nosso coração extremamente preocupado, mas nós precisamos descansar nesse Deus, mesmo que não pareça, mas Ele está trabalhando. Mesmo que o inimigo tenta de um lado, tenta de outro, mas levanta a tua cabeça, como diz o livro de Isaías: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre ti. Glória a Deus. E para nós encerrar, irmãos, falta 10 para as 9. Olha o que vai ser, o que vai acontecer. Isaías ainda 37, o mesmo capítulo, o verso de número 33 diz assim, irmãos: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararat. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, irmãos, esta palavra é uma grande lição para nós nesta noite, para nós deixar bem frisado no nosso coração que em todas as pelejas nós não teremos que pelejar. É o Senhor que peleja por vós, é o Senhor que trabalha por vós, é o Senhor que abre a porta para você, é o Senhor que cura a enfermidade na tua casa, é o Senhor que prospera a tua vida, é o Senhor que faz aquilo que você não pode fazer, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Observa que ali somente Ezequias fez o quê? Pegou aquelas cartas de afronta, levou para o templo e ali buscou a Deus em oração. Ah, pastor, mas eu estou orando tanto, mas parece que a minha oração não está sendo ouvida. É você que pensa. A sua oração está sendo ouvida por Deus, e logo chegará a resposta da tua oração. Porque o nosso Deus, Ele é tão poderoso, irmãos, que nós vamos orando, nós vamos buscando, e o Salmos fala que o segredo do Senhor é para aqueles que têm intimidade com Ele. E como que eu vou ter intimidade com Deus? Através da oração, através de